Maria Glória Coutinho Bastos, 65. Sim, nasci em Vilarinho, dizia a minha mãe. Naquele tempo era tudo em casa. O meu pai era de Vilarinho, a minha mãe era de Couto Esteves. Sim, a minha mãe veio para cá de menina, tinha 9 anos, veio para aqui servir. E depois casou-se com o filho do patrão. A minha mãe pertencia a Acevedo Boa. Acevedo Boa. Vive numa aldeinha que também se chama... Não se chama, chama-se Amiais. Então o que é que os seus avós faziam? Na agricultura, tinha muitas terras, tinha bois, tinha vacas, trabalhava na agricultura. Sim. E a minha mãe de menina veio para aqui trabalhar na agricultura. O meu pai não, o meu pai era motorista de uma caminhoneta, trabalhava com uma caminhoneta. A cartar madeira para a fábrica. Dos meus avós tenho muitas recordações. Por exemplo, tenho uma recordação que na rua do meu pai chama-se a Rua José de Bastos, que era a rua onde, portanto, a casa do meu pai é de um lado e a casa do meu avô era do outro, só passa a rua. E na altura botou-se a Rua José de Bastos. Era o meu avô, era vereador, naquele tempo, há 60 anos, era vereador da Câmara de Albergaria Velha. O meu avô. Ele é que foi esse senhor chamava, e aqui esta rua chama-se a Rua José Nuno Alves, que era o presidente da Câmara de Albergaria Velha. Não, o presidente não era de cá, era de Albergaria Velha. Só que ele é que puxou, naquele tempo, a estrada para Vilarinho. Ele e o meu avô ajudou, lembra-me de menina, portanto, há 60 anos, o meu avô convidou o governador civil de Aveiro para vir cá. O meu avô tinha um armário que ele achava que não era próprio para receber aquele senhor. Naquele tempo era um senhor. E ele foi comprar o armário, não me lembro aonde, mas eu e a minha irmã, que se chama Nazaré, e uma rapariga que é da idade mais ou menos da minha irmã, que trabalhava com os meus avós, ir buscar, que chama-se Margarida, irmos buscar esse armário à branca, a pé. Elas traziam a parte, era um armário para aí de metro, 1,5 metro, era pequenino, não era grande. A minha irmã trazia a parte de cima, essa rapariga, Margarida, trazia a parte de baixo, por exemplo, e eu trazia as duas gavetas. E viemos a pé da Branca para aqui, com esse armário à cabeça, e passamos à ponte da Talisca, que é uma ponte que há em Telhadela, que naquele tempo já tinha muitos buracos. E elas passaram a ponte, eu deixei as minhas gavetas, que eu tinha medo de passar lá, que aquilo era muito alto, o rio passava em baixo, e eu trouxemos as gavetas para aqui. Depois o meu avô, também, como já tinha assim um bocadinho de vaidade, naquele tempo, não se usava os copos de champanhe, aquelas taças de champanhe, nem de café, as chávenas de café, e o meu avô foi comprar isso tudo para o senhor, para vir esse Val de Guimarães, e demos-lhe uma jantarada em casa do meu avô, vitela assada, cozido, ensopado, letria, Um grande banquete. uma canjinha, o pão de ló, que é o típico daqui, e a fruta da época. E veio esse senhor cá almoçar e ficou esta rua aqui, Rua José Nunes Alves, que foi o senhor que puxou a estrada e que fez com que a estrada, porque aqui não vinha, o meu pai tinha caminhoneta e tinha que a deixar muitas vezes na Ribeira, porque era uma estrada que era de carro de bois. E depois o meu avô lá pensou e gastou muito dinheiro, porque andar nessas andanças, naquele tempo gastava-se muito dinheiro. A casa dos meus avós era uma casa grande, até se vê daqui. Tinha uma grande cozinha, muito grande, tinha um forno para cozer o pão, para fazer a carne assada,
tinha assim, tinha um corredor, tinha um quarto à direita, o do meu avô era à esquerda, um quarto grande, já naquele tempo, muito grande. E depois tinha em frente um grande salão e 2 quartos. Eram muitos lá em casa? Ora bem, que eu me lembro, era... Já não me lembro dos meus tios lá a viver. Era o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, eu, a minha irmã e os meus irmãos, enquanto que o meu pai não construía a casa dele, que é mesmo, só tem a estrada ao meio, é do outro lado da Então estrada. ainda viveram muito tempo todos lá em casa? A gente vivia e portanto, isto tanto estamos em casa da minha avó como estamos em casa do meu avô, aquilo era só atravessar a estrada. Era uma grande cozinha, era uma cozinha de antigamente. Tinha uma grande lareira, uma chaminé, estes bancos preguiçeiros que para a gente se encostar. Mas era uma cozinha muito grande, naquele tempo tinha que ser assim, uma cozinha muito grande. Uma maceira de amassar o pão que levava para aí 2 alqueires de farinha, porque a minha avó depois tinha muitas pessoas a trabalhar para ela durante a semana, na lavoura. Cultivavam tudo, cultivavam milho, feijão, castanha, cultivavam tudo da época, agora não me lembro, maçãs, peras, tudo, cultivavam tudo. Tinham vacas e bois para acartar a madeira, mas isso era os filhos do meu avô levavam madeira para a fábrica, com os bois, para o carvalhal. Naquele tempo era pinho e clipe. E eucalipto, já havia eucaliptos, porque aquela fábrica era só eucalipto. Eles iam daqui com a madeira em carros de bois para o Carvalhal. E essa madeira também era vossa? Era do meu avô. Sim, também Eles era só carreavam, naquele tempo chamava-se carrear a madeira. Era a madeira dos meus avós. E depois tinham uns senhores, que já faleceram, há muitos anos, daqui a fazer a madeira, que era com aquelas serras de antigamente, muito grande, era tudo à mão, não era nada com serrotes, era tudo à mão. Não, era tudo à mão. E os meus avós lá tinham essas pessoas para trabalhar para eles. Sim, andei aqui na escola primária, quase que fui estrear a escola, porque não havia escola. Ai, não? Então Não, havia escola, mas era uma casa particular que tinha um salão e dava lá a escola. Depois resolveram fazer uma escola, o meu sogro deu, naquele tempo dava-se, hoje compra-se, que deu o terreno para a escola. E o meu avô, naquele tempo, as professoras tinham que ter uma casinha para morar. E o meu avô deu o terreno para a casa. Um deu a escola e outro deu a casa. O terreno para a casinha. E o meu avô deu o terreno. A Câmara teve que fazer a casa. Mas eles já deram o terreno, já não... Naquele tempo dava-se. Hoje não, hoje vende-se tudo. Hoje não se dá nada a ninguém. Nos tempos da escola, lembro-me que tínhamos uma professora que chamava-se Alzira. Era da Branca. E lembro-me que ela nos deixava na escola, sozinhos, lá marcava os trabalhos que nós havíamos de fazer e ela ia de bicicleta daqui para a albergaria estudar ainda, para ser, ela era regenta, naquele tempo era regenta, era para passar, para ser mesmo professora e por vezes ela dizia que ia para a albergaria e nós íamos para a escola e quando ela lá chegava, que era só para ver como é que nós nos comportávamos. Aquilo não era uma escola, era uma festa. E estavam na mesma sala os rapazes e raparigas? Tudo junto. Não era separado? Não, era tudo junto. Entrei para a escola com 6 anos e fiz o exame da quarta e ainda não tinha 9. Havia aqui um rapazinho, naquele tempo também era um menino, que faleceu com cancro na cabeça. Mas ninguém sabia o que é que ele tinha. Depois andámos, que se chamava na quinta, era onde nós nos juntámos todos. Aquilo era tudo brincava, era a macaca, era as escondidinhas, era o que fosse.
E aquele rapazinho estava encostadinho assim lá que até um muro, num muro de pedra. Estava assim muito triste e eu fui chamá-lo a brincar. Oh, António, anda a brincar. E ele disse, não posso, que me dói muito a minha cabeça. Doía muito a cabeça. E os pais iam com ele ao médico, mas só que nunca ninguém pensou o que era. E eu disse, até dói-te assim tanta cabeça. Ai, dói muito a minha cabeça. E a minha mãe tinha depois quando foi para a casa dela, tinha uma mercearia. E eu fui a correr a casa e disse, oh mãe, dê-me reboçados para dar ao António, que lhe dói muita cabeça. Eu a pensar que aquilo que era o remédio. Era reboçados de meio tostão. E a minha mãe deu uma manchinha de reboçados e eu cheguei ao pé do António e disse, oh António, toma lá reboçados. E ele disse, eu não quero, que me dói muito a minha cabeça. E não aceitou os reboçados, porque lhe doía a cabeça. E depois o pai andava com ele no médico, em albergaria. Depois, quando descobriram, já era tarde, foi para Coimbra. Foi operado a cabeça e tinha um tumor na cabeça e já nunca mais se tornou. E eu lembro-me sempre daquela passagem, porque aquele António sofreu tanto, tanto. Olha, um menino, uma criancinha, que se muitos apanhasse, eu não, porque a minha mãe tinha a mercearia, bolacha, reboçados, tínhamos tudo. Mas muitos apanhassem um reboçado, chamava-lhe um figo. E aquele menino não quis os reboçados porque lhe doía muito a cabeça. Até hoje nunca mais me esqueceu. Quando vou ao cemitério vou sempre vê-lo. E sabe com quem ele é muito parecido? É com o Vasco Almeirim. E como é que era a mercearia da sua mãe? Era antiga, tinha um balcão e depois tinha assim só um móvel assim em cima onde ela guardava a massa, o arroz, o açúcar ainda era Era a granel? a granel, o arroz era a granel, o café era a granel, o azeite era a granel, o vinho era a granel, tudo a granel. Sim, do que era de comer tinha de tudo. Lembra-me, e agora já nem se vê, há tanto ano, havia um polvo seco, um polvo seco que ela vendia e depois, ela vendia isso mais na maré da Quaresma. Na Quaresma é porque não se podia comer carne. Ela vendia muito polvo e depois vinha numas ceiras aquele polvo, o seco era seco, o outro, não sei como é que aquilo não se estragava, já vinha, não vinha seco, era úmido, mas vinha naquelas ceiras. Um queria meio quilo, outro queria 1 quilo e ela partia e pesava. Os figos, uns figos grandes, secos, vinha numas ceiras também. E depois um queria meio quilo, ela tirava com a mão. Agora não se tira nada com a mão, mas naquele tempo era. Tirava com a mão, pesava meio quilo, as pastas de chocolate, era tudo a granel. Tudo Era a única mercearia que havia? Era a última mercearia que havia cá. Era taberna e mercearia. Vendia o vinho assim ao copo, naquele tempo não era cerveja, era vinho. Não sei se já vendia cerveja, se ela vendia, isso não me lembra. Mas era vinho, tudo a granela, ao copo. Depois a minha mãe foi para a França, depois o meu pai foi para a França de assalto. Eu ainda andava na escola. E o meu pai foi para a França às 6 da manhã, estava ali na quinta, porque vinham uns senhores que trabalhavam e ninguém podia saber que ele ia de assalto. Mas eles vinham da fábrica, trabalhavam por turnos, e viram o meu pai com uma malinha, chamámos nós a quinta, e desconfiaram que ele ia para a França. E eu era menina, ia para a França e eu estava toda contente. O meu pai ia para a França, o meu pai ia para a França. Mas ele passou muito para lá chegar. Sabia, não podia dizer nada a ninguém, não dizia nada a ninguém. Que a minha avó gostava muito dos filhos, não era? Claro. E o meu pai era motorista e à noite vinha e ia sempre à casa dos pais, porque era atravessar a rua. E foi para a França no dia de Reis, no dia 6 de janeiro.
E era tradição no dia 6 de janeiro cozer a chouriça mais grossa que havia, a orelheira. E a minha avó, coitadinha, não sabia que o filho ia para a França, nós não lhe dissemos, porque ela não ia aceitar. E depois o meu pai já não ia. E nós não lhe dissemos nada. E o meu pai foi para a França e a minha avó, quando foi assim a meio da tarde, toca a preparar a chouriça, a cozer a chouriça, a fazer o comer, para nós irmos comer lá à noite. E o meu pai não vinha. Não chegava, não chegava. E a minha avó dizia: ai, mas o que é que será feito do teu pai? Ai, ele teve algum acidente com a caminhonete. Até que isto foi-se passando as horas e nós tivemos que lhe dizer: o meu pai não vem, ele foi para a França. Ele e o meu avô ficaram, porque o meu pai foi para a França e de assalto demorou muito tempo para lá chegar, não sei se foram 5 dias a chegar lá. Tinham que pagar aos passadores, mas o passador levou-o lá. Não era como agora, não enganou, levou. Só que ia um senhor daqui que chamámos-lhe Coelho, era Manuel Coelho, e tinha andado a trabalhar nas minas do Braçal e era muito doente dos pulmões. Há tanto ano, já tinham morrido os colegas todos de andar nas minas, só ele é que tinha ficado. E depois também cismou que tinha de ir para a França de assalto. Foi para a França de assalto, foi mais o meu pai e um senhor das bolsas que chamava-se Gregório. E depois esse Manuel Coelho não podia caminhar como os outros, porque não tomava ar, não respirava. E o passador disse: ide para a frente que eu dou-lhe um tiro e ele fica aqui. E esse Gregório disse: não, você não lhe vai dar um tiro, que ele veio mais nós e vai mais nós. Levou às costas, diz o meu pai, ele levou às costas, passamos um rio de barco, mas a água entrava toda para dentro, cheios de frio. Depois foram dormir lá numa casa velha, mas caminhar muito, andar muito tempo a pé. E depois ou foram no autocarro ou o senhor chamar-lhe um táxi para eles não... Depois, quando já tinham passado a fronteira. Mas até passar a fronteira, o meu pai disse que passaram muito frio, muita fome, porque levava de comer, mas nunca pensaram que demorava tanto. E eu toda contente, que o meu pai tinha ido para a França, pensava que ele ia, sei lá, pensava que ele ia para uma festa. E sabe Deus o que ele passou para lá chegar. Depois o meu pai tinha muitas saudades, foi para Champigny. E depois morava em França. Depois mudou-se para Paris. Primeiro foi trabalhar para a construção civil, mas ele era muito frio, ele tinha muito frio. Os meus irmãos estão em França e eles dizem que quando lá chegaram que aquilo que era muito frio, não era como agora o tempo mudou. E depois foi trabalhar para uma fábrica. Depois a minha mãe chamou a minha mãe, porque ela aqui tinha que trabalhar no campo, era muito difícil. E ainda trabalhava no campo porque durante o dia ninguém ia à mercearia, porque andava tudo a trabalhar. Era só à noite, ao meio-dia. Depois a minha mãe foi para a França e veio para cá uma rapariga, que ainda é a minha prima da Bestrenga, ficou com a loja. Mas depois já era mais... Ficou com a loja, depois foi para a Bestrenga, depois ainda veio outra senhora que se chamava Francelina, que já faleceu, que também era minha prima, mais o marido, e veio para casa dos meus avós. Os meus avós criaram o marido dela, que se chamava-se José Correia, e vieram viver para casa dos meus avós. Depois essa rapariga da Bestrenga saiu e eles foram para a casa dos meus pais, ficaram com a mercearia e ela fez o posto de leite, que antes era eu que o fazia. E vocês ficaram cá? Ou vocês também foram? Só eu é que fiquei. Eu tenho uma irmã e 2 irmãos. A minha irmã é mais velha do que eu
e os meus irmãos são mais novos. Sim, eram meninos, eram pequenos e foram para a escola Já lá? lá. Então e a Dona Glória não foi? Porquê? Olha, não fui porque fiquei com os meus avós. Depois, olha, fiquei sempre por E aqui. a sua irmã mais velha também foi? Foi, também foi. Casou-se, o marido já estava em França, quando se casou é que foi. Então os seus pais foram, levaram só os rapazes. Sim, As meninas ficaram as cá em casa meninas dos avós. ficaram em casa. E os meus irmãos ainda ficaram cá há uns tempos também. Só que depois andava aqui na escola e os professor disse-lhe, olha, o meu pai queria que eles fossem estudar, para ser alguém. E os professores cá disseram, olha, você não anda a gastar dinheiro com eles porque isto não vale a pena. E meu pai depois levou-os para a França e pronto, já foram para a escola. E na escola eram bons, em França, sim. E, olha, e agora por lá ficaram. O meu irmão fez 60 anos. E a sua irmã depois ficou cá e quando casou é que foi para a França. Sim, casou-se e foi para a França. Ainda teve ficou cá e ficou grávida. E quando ela foi para a França, o bebê era bebezinho, pequenino, quando ela foi, sim. O meu pai ficou lá até ao ano da reforma. E a minha mãe também. Quando vieram, já vieram reformados. Mas o meu pai dizia, quando estava cá, dizia assim, eu se morrer, já não me importa. E a minha mãe dizia assim, António, não digas isso. Foi reformado aos 55 anos lá, em França. E com uma reforma boa. E o meu pai dizia, há quantos que recebe a reforma e já não se goza dela. E eu, já aos 55 anos, reformado, morreu, tinha 76, acho que era 76, morreu há 12 anos. E ele dizia, mas depois quando ela chegou já não queria ir. E morreu em França. Foi reformado aos 55 anos em França, mas não gostava da França. Vinha sempre, ia lá, às vezes, ia lá 3 e 4 vezes por ano, mas mal lá chegava, os meus irmãos diziam assim, pai, venha, você tem de estar aqui. E ele chegava lá, ao cabo de 8 dias, já queria vir embora. E eles diziam, pai, mas porquê é que você não gosta de estar na França e esteve cá há tantos anos? Não gosto, eu gosto é de estar no Vilarinho. Então e depois fez a escola primária e a seguir? E a seguir não quis ir para a escola, porque tínhamos cá essa professora que se chamava Alzira e batia-nos muito. Ela batia-nos tanto, tanto, tanto. Ela não batia, mandava os outros bater, os outros meninos. Por exemplo, íamos fazer um ditado, se eu tinha muitos erros, por vezes apanhava tantas reguadas que nem sentia as mãos. Por exemplo, houve uma que também nunca me esquece, andava na 4ª classe e ela passou para mim, para os outros que andavam mais eu, uma conta que tinha quase tantos números naquela parte que se dividia, né, como os outros. E eu vim para casa e eu não sabia fazer aquela conta. E essa Margarida e a minha irmã fizeram a conta. Tiraram a prova e a conta ia bem. Mas ela era tão fraca, que disse, Lourdes, uma rapariga que andava comigo na escola, vai ver a conta da Glória. Minha conta estava mal. E ela batia-me, dá-lhe 20 ou 30 reguadas. E eu chorava. Ao outro dia, eu vim para casa e disse, a minha conta está mal, eu apanhei muita porrada. E elas as duas foram novamente fazer a conta. E disse, a tua conta está bem. E eu disse, então eu não vou para a escola porque ela vai me bater outra vez. Mas batia muito. Não era uma régua, não. E se a Lourdes me desse devagar, ela dizia, ou tu dás de força,
ou és tu que vais apanhar, na vez dela. Era assim, o regime era esse. E eu disse, eu não vou para a escola, a minha conta está mal e eu chego lá, sei que vou apanhar. E então o meu avô, eu dizia que não ia para a escola, eu fujo e não vou para a escola. O meu avô foi comigo para à escola. Chegou lá, bateu ao portão e ela era muito infangida. Era, quem é? E o meu avô disse, é o avô da Glória. Então entre. E o meu avô entrou. E ele disse, então o que é que se passa? E o meu avô disse, olha, eu venho aqui porque a Glória não vem para a escola. Ela diz que foi. Não vem para a escola ela não vem, que vai apanhar porrada e a conta dela está bem. E ela disse, não pode ser. E o meu avô disse, a conta dela está bem, a senhora professora, se faz favor, faz a conta. E ela fez a conta e a minha conta estava bem. A outra que estava mal. E ela lá pediu desculpas ao meu avô e eu disse, olha, a senhora professora pede desculpas ao meu avô, mas eu é que apanhei. E pronto, e desde aí eu disse, eu não vou mais para a escola. E hoje não fui para a escola, não fiz a 6ª classe, não fui para a escola que podia ter ido por causa dela. Porque ela era para quem ela queria. Ela era muito má. Tanto era má que depois já da festa da aldeia, fez aqui a festa da aldeia, eu estava com uma barraquinha a vender os produtos da terra, vendia compotas, tudo que eu tinha, e apareceu-me essa professora, a Alzira. E vinha mais uma senhora e chegou ao pé de mim, ai Glória, tu não me conheces? Eu disse, não, eu não a conheço. Não a conheço. Então tu não me conheces? Eu fui a tua professora. Eu disse, não, não a conheço. E não, eu fui tão fria com ela e disse, não a conheço. E estava uma senhora que era presidente da junta da Ribeira, ao meu lado, e disse, oh Glória, então tu não conheces a tua professora e eu que não fui aluna dela e a conheço. Eu disse, não, mas olha, eu não a conheço. E pronto, e ficou, eu não a conheço. Quando ela se retirou, disse, chamava-se Mila, a presidente da junta, eu disse, olha, sabes porque é que eu lhe disse que não a conhecia? Porque ela foi muito má para mim. Eu conhecia há léguas, mas eu disse que não a conheci. E até hoje não a conheci. Ela pode morrer, não sei se ela já faleceu, se não, que eu para mim já havia ter ido quando eu andava na escola. Porque ela era horrível, era má. E depois saí da escola, fui... Com 9 anos, pai? Tinha 9 anos. E andava aqui na aldeia, mais as outras meninas. Íamos à erva, íamos à lenha, ajudava os meus avós. Depois, quando era mais velhinha, quando tinha, sei lá, alguns 16 anos, fui para a albergaria velha aprender a costura. Ia de bicicleta até à Ribeira. Depois na Ribeira apanhava o autocarro para ir para a albergaria. Não, só costurava para mim. Também aprendi a bordar, fazia muita renda, para o enxoval, fiz tudo para mim. Tenho muita coisa de renda, em linho, que a minha avó tinha linho. Cultivava o linho e ainda me lembra muito a minha avó fiar. A minha avó fiava para fazer os lençóis, para fazer as mantas de lã de ovelha. E fazia muitos, nós chamávamos farrapos, que era para fazer aquelas mantas de farrapos. A minha avó, as mantas de farrapos não cortava com a tesoura, mas lembra-me ela fiar. Tenho lá os fusos dela fiar, ter a roca, ainda tenho lá em casa a roca, os fusos, tudo, fazer o linho quase tenho lá. Mas depois casei-me com o meu marido e a mãe dele também fiava muito, tinha muito linho, essa é que tinha muito linho. E trouxe o fuso, a espadela, chamava-se ripador, que era de ripar o linho, tenho isso tudo lá em casa. E casou-se com que idade? 19 anos. Casei-me e fiquei com a mercearia. Depois já nem era mercearia, era a loja. O meu marido trabalhava em Águeda, sei lá o que é que ele fazia.
Trabalhava com uma CNC, sim, ele andou a estudar em Águeda e depois ficou a trabalhar lá. Depois o meu pai estava em França, não acabei, e arranjou os papéis para ter um táxi. Estava em França, mas tinha o táxi cá. Desde muito novo gostava de ter um táxi. Depois apareceu aquela oportunidade e ele teve um táxi. Quem conduzia o táxi? Por vezes era o meu marido, por vezes era um senhor, um cunhado meu, e depois ele deu o carro ao meu marido. O meu marido deixou de trabalhar em Águeda e ficou ele com o táxi. Estava em meu nome, era meu. O meu marido trabalhava com táxi e eu estava com a mercearia. E o meu pai em França. Depois os meus pais vieram, nós fizemos uma casa e levei a mercearia atrás de mim e um café. Eu mudei, foi de sítio. E tive a mercearia, o café e vivi. Não. Aquilo era muito chato, era uma prisão. Nós não podíamos sair para lá nenhum. Ao domingo, ao sábado, assim, tive um posto de leite. Mas tinham vacas? Não. Eu não tinha vacas. Então, a minha mãe tinha vaca, mas depois foi para a França. Sim, deixou de ter. Nós deixamos de ter isso. E eu media o leite. Pagavam-me a cooperativa de Oliveira das Meias. Todos os dias vinha buscar o leite. As pessoas da aldeia todas, quem tinha vacas, ia lá medir o leite. Eles todos os dias vinham. Vinham todos os dias de manhã. Hoje media à noite o leite. Ia todos junto o leite. O leite ia todos junto. As pessoas todas iam lá à minha casa botar o leite. Deixavam lá o leite hoje. E amanhã de manhã ia outra vez deixar o leite. E, por exemplo, eu deixava lá às 8 e às 9 horas vinha a caminhoneta buscar. E também tenho uma história que também não me esquece. Havia duas senhoras, eu ao domingo tinha o leite e tinha a loja. E havia a missa de manhã. E havia duas senhoras, as outras vinham todas a horas. E eu estava na missa, mas quando era as horas de abrir o posto de leite, chamava-se o posto de leite, eu saía da missa e vinha medir o leite. E havia uma senhora que só vinha no fim da missa. Só vinha no fim da missa, quase que a caminhoneta estava para chegar e ia lá medir o leite. E eu uma vez disse a uma senhora, que não vale a pena dizer o nome, disse a uma senhora: "Porquê é que vocês vêm tão cedo e a outra senhora só vem tão tarde?" E essa senhora disse-me assim: "Olha, porque ela não compreende. Primeiro está a obrigação e depois está a devoção." Mas essa senhora era ao contrário. Primeiro estava a devoção e depois estava a obrigação. Às vezes estava a caminhoneta de leite a chegar e eu ainda a fazer as contas dos litros de leite que iam. Depois vinha um fiscal tirar as amostras do leite e para ver se estava sujo, se estava limpo. E eu não gosto de leite, não bebo leite. Ainda hoje, a medir aquele leite quente, que elas mal tiravam o leite, vinham já trazer o leite. A medir aquele leite quente, aquilo cheirava-me, não sei a que é que aquilo cheirava, ainda hoje não bebo leite. E quando vinham os fiscais, que não diziam o dia que vinham, para ver se o leite estava bom, se estava sujo, se estava limpo. Algum estava muito limpinho, mas outros estava tão sujo, que eu às vezes até dizia ao fiscal: "Olha, era melhor botar este leite à parte." "Não, vai tudo junto." Depois vai tudo limpo. É tudo limpo. Sabe que aqui havia muita agricultura, muitas terras, e era tudo feito. Era tudo, portanto, os maridos iam trabalhar para fora. E as esposas, as mulheres ficavam todas em casa. Mas era uma agricultura difícil, porque aqui é tudo muito inclinado. Era tudo muito inclinado, sim. E nós acartávamos, eu era menina, mas acartávamos aqueles cestos de erva à cabeça, molhos de lenha, era tudo à cabeça. Alguns tinha muita gente, era tudo tinha os bois.
Ia buscar os bois. Mas não ia tirar os bois para ir buscar 2 molhos de erva. Quando era as sementeiras das batatas, era uma alegria. Era tudo com os bois, outras à mão, mas era mais com os bois. Depois ia buscar a merenda, acendia o forno e botava lá umas sopeiras de frango ou porco, era o castinho, ou chouriço, ou presunto. E era com batatas e massa, chamava-lhe um guisado no forno. Ai, mas aquilo era tão bom. Ainda hoje tenho saudades daquilo. Às vezes faço, mas não é igual. Parece que não se sabe. Não, não é a mesma coisa. Nunca mais foi a mesma coisa. E depois comiam no campo, era por isso. Era no campo. E era uma ou 2 ensopeiras, era conforme as pessoas que iam. E uma ensopeira de arroz de forno e uma ensopeira de guisado. E depois misturava-se. Aquilo era muita gente. E hoje não se ajuda. Eu ando a semear minhas batatas, ninguém lá vem. Mas naquele tempo, se 10 pessoas faziam o trabalho, aparecia para aí algumas 15 ou mais. Mais tradições, olha, quando era para apanhar o centeio, ia tudo apanhar o centeio, o trigo, ia tudo apanhar o trigo, depois já havia aquelas merendas, quando era a apanha do azevém. O azevém era uma erva que se semeava, que dava semente para semear para o ano, chamava-se azevém. E eram grandes terras de azevém. Nós íamos apanhar, e aí não, era raro, não cozinhava, só nas batatas é que cozinhava, mas quando eram essas apanhas do trigo, do centeio, do azevém, costumavam levar mel e pão de broa, e botavam uns pratinhos, e nós com o pão apanhámos o mel e comíamos. Era muito engraçado. Era tempos que nunca esquece. A festa de São Roque. Que é o padroeiro. Era o padroeiro. Vilarinho de São Roque. Vilarinho de São Roque. É no dia 16 de agosto. Mas se calhasse à semana era só no próximo fim de semana. Mas eu lembro-me de ter cá tanta gente na festa da festa de Vilarinho de São Roque, que a rua da Capela era tudo cheio de gente. A festa de São Roque, eu lembro-me, quando era assim menina, em casa dos meus avós, ele tinha uma sala muito grande, uma cozinha muito grande, e vinha muita família de São Roque comer. Vinha já no sábado, porque no sábado já havia a romaria. A romaria, olha, era uma festa à noite, tinha festa, e as pessoas vinham para casa dele. As pessoas da família, as que vinham almoçar no domingo, a maior parte já vinha no sábado à noite. E naquele tempo havia muitas esteiras, chamava-se esteiras, para meter no chão para dormir. Não é junco, elas eram grossas. Ainda há, que eu há tempos ainda havia à venda. E elas não se dormia nada naquela noite, porque aquilo era festa. Lembro-me que a Rua da Capela era cheia de gente e as estradas não era como agora. Tinha um mato, chamava-se os quinteiros, que era para levar para as terras, e naquela semana íamos apanhar uma carrada de afeitos, que era para ser verdinho, para os que vinham fazer promessas, vinha muita gente fazer promessas, a pé, e era tudo a pé. Para elas se sentar assim nos quinteiros, era cheio de afeitos, tudo verdinho. Íamos apanhar uma carrada de afeitos para meter assim nos quinteiros. Depois vinha aquele romeiro, chamava-se romeiros, e não havia água em casa, vinhamos aqui todos à fonte, com cântaras à cabeça, cântaras de barro. Eu, no domingo da festa para cozinhar, era só cartar água. A minha função era cartar água. E o meu avô, o meu avô era meio cozinheiro, fazia os casamentos de algumas pessoas, e então o forno dele era muito grande. E tinha que ser umas sopeiras e assadeiras em baixo, e depois metia-lhe uma tábua, e por cima outras sopeiras, porque ele tinha muita gente. Era carne assada, ensopado, que se cozinhava no forno, era carne assada, ensopado e arroz.
E depois havia o cozido, que era o melhor. Era o cozido, a canja. E lembra-me, quase à porta da cozinha do meu avô, havia romeiros. Trazia o comer, ia à missa. A capela de São Roque, sábado à noite era aberta, à missa. E sábado à noite era aberta e ficava a capela cheia de gente. Lembra-me ver, vinha fazer as promessas e dormia. Muitos vinham dormir na varanda do meu avô, ia dormir ao fundo do lugar, numa casa que lá havia, uma casa velha, mas dormiam lá, davam-lhe cobertores, davam-lhe coisas para as talhas esteiras para eles dormirem. Não era como agora. Agora é uma festa, vem tudo de carne. Naquele tempo era tudo a pé. Depois já almoçava-se, saía à procissão. Na segunda-feira era outra vez domingo. E tenho uma história para contar muito engraçada, que eu nem sei se ela é verdade, mas a senhora jurou que era verdade. O meu marido era taxista depois, fazia o táxi, e andava a transportar gente para a diálise. Havia uma senhora penso que ela que era de Salreu, e ele disse, olha, a primeira vez que ela levou, disse, olha, eu sou de Vilarinho de São Roque. E ela disse, e tenho uma coisa para lhe contar de Vilarinho de São Roque. Íamos a pé ao Vilarinho de São Roque. E as pessoas da casa foram todas à missa. Botaram o comer dentro do forno e foram à missa. E eu deixamos mais ou menos aquilo cozinhar-se, e eu fui buscar um galo dentro do forno dessa pessoa e uma bacinha de arroz. Roubamos-lhe o galo, enquanto que as pessoas foram à missa, e o meu marido diz que lhe dizia, isso não pode ser verdade, e ela disse, é verdade. Fomos roubar, naquele tempo não era como agora, não havia que comer, eles traziam o farnelzito, mas era sei lá o que era. E ela disse que lhe foi roubar o galo para comer. Dia da festa. Não sei se é verdade, se não é essa história, mas a senhora dizia que era. Sim, e ainda há bem pouco tempo, o meu marido fala sempre nisso. Olha que até aquela senhora ia roubar o galo. Era a única festa que havia na aldeia depois. E o padre era de Silva Escura. Vinha de Mota até ao Alta Serra. Ele tinha uma moto, naquele tempo já tinha uma moto, mas depois era muito a descer. E ele deixava a moto no Alta Serra, não havia ladrões, e vinha fazer a missa, dormia em casa do meu avô, nós até chamámos, olha, aquele quarto é o do senhor prior. Dormia em casa do meu avô, à noite jogava cartas, e ao outro dia de manhã ia-se embora. Que ainda hoje nós chamamos-lhe o carreiro do padre, que era dele vir a pé por o Alta Serra, vinha até o Alta Serra de moto e depois vinha a pé e nós, olha, era o carreiro do padre. Mas agora já não há carreiro do padre, agora é só mato. Na festa havia baile, mas depois na festa havia bailaricos no sábado, havia no domingo, e depois havia muitos bailaricos, era durante o ano. Durante o ano, muitos bailes. Havia muitas raparigas cá naquele tempo, havia muitas raparigas da idade da minha irmã, havia muitas raparigas. Mas depois temos aqui uma aldeia perto que se chama-se As Bolsas. E aqueles rapazes vinham para cá para o Vilarinho e traziam, e só vinha uma rapariga de lá que se chamava, não me lembro o nome, mas aquilo era uma flor, não era uma rapariga, ela era tão bonita, era Fátima, era a Fátima de Bolos Hervideiros. E ela vinha mais os irmãos, mas ela era tão bonita, mal aquela rapariga chegava àquilo, a gente ficava encantada a olhar para ela. E então ela vinha mais os irmãos e fazia-se muitos bailaricos, quase todos os domingos era bailarico. Os rapazes não tinham para onde ir, as raparigas também naquele tempo, onde é que elas iam, e fazia-se os bailaricos, mas vinha os rapazes das bolsas, ainda vinham muitos, alguns 6 ou 7 rapazes, para aqui para o Vilarinho, e nenhum se cá casou.
Não era namorar, era só para o bailarico. Era só para dançar. Era só para dançar, mas quase todos os domingos havia bailarico. E o bailarico era na placa da minha mãe, na casa da minha mãe. Fazia-se lá o bailarico. E lembro-me um dia estar a chover, e chovia muito e foram fazer o bailarico para a casa de uma senhora que se chamava Esther. E eu também já dançava, era canalha, mas também já dançava com os grandes e com os pequenos, era o que aparecesse. E depois, como era muito mais rapazes do que raparigas, usavam uma vassoura. Eu era uma rapariga, vinha um rapaz e dançava comigo. Eu andava a dançar. Mas o outro também queria dançar, trazia uma vassoura, dava a vassoura ao outro. E ele ficava sem par. E ele ficava sem par. E depois havia uma rapariga cá do Luar que eu não gostava de dançar com ela. Os rapazes, porque ela mancava um bocadinho e não dava jeito assim muito bem para dançar. E então aquela pobre andava sempre a trocar de par. Andava sempre a trocar de par porque Ninguém queria dançar. porque não era que ela tivesse nada, era manca e não era bom para dançar. E lembra-me daqueles bailaricos, é uma coisa que nunca esqueço. Quando era apanhar esses centeios, o trigo, havia as malhadas. As malhadas apanhava-se o centeio, fazia só os molhinhos, chamava-se as faixas de centeio, as faixas de trigo, era malhado tudo à mão. Depois desmanchava as faixas e sacudiu a palha e depois a canalha ia aos pulos para a palha se partir, para fazer aquelas medas para o inverno, para o gado comer. E lembro-me uma vez andámos numa eira, espetava a palha na eira e nós andámos pulos altos na palha. A palha escorregou e eu fui para outro caminho. E eles, ai que a Glória partiu-se toda, mas não me magoei nada. Não. E lembro-me das pessoas, da minha avó, fiava muito. Depois eu pegava-lhe, quando era para tirar o fio do fuso, nós botávamos assim as mãos e o fuso andava aqui e aqui e a minha avó a fazer os novelos. Era tão bonito. Eu nunca esqueço. Antigamente não havia as capelas mortuárias, pois não? Então, não. Não havia capelas mortuárias e quando estava uma pessoa assim muito doente, que não é? Agora vai tudo para o hospital, mas naquele tempo era em casa. E as pessoas estavam... Ela dizia, ai, meu pai está muito doente, meu pai se calhar vai morrer. Nós íamos, e elas não queriam que eu fosse porque eu era muito nova ainda. Mas eu ia sempre mais a minha irmã. E mais as outras raparigas e também tinha o canário. Também tinha da minha idade e também ia. Que até que fomos dormir umas duas ou três noites e ele não morreu. À meia-noite, 1h da manhã, era uma chaleira, a dona da casa. Fazia uma chaleira de café, porque iam homens e iam mulheres também. Os homens iam mais na noite que ele faleceu, para passar a noite. Naquela noite não se dormia, estava tudo, mais a família. Então faziam aquelas chaleiras de café para as mulheres, era café. E para os homens era bagaço, que era para aquecer. E fomos lá dormir umas 2 noites. Não havia comida? Não, era só nós comíamos em casa, só íamos à noite. No fim de comer, à noite, íamos dormir e ficava uma sempre acordada para ver se ele tinha morrido ou não. Se eles tinham morrido, se ele tinha morrido era. E nós naquela noite, sei que a senhora deu-nos café, e nós bebemos o café, estivemos lá, jogámos cartas, aquilo era... Para quem, portanto, as pessoas, os filhos estavam tristes, não era? E nós também não íamos para lá fazer nenhuma festa.
Mas estamos todos juntos. Tinham que passar o tempo. Tínhamos que passar o tempo. E naquela noite que ele pensou em morrer, eu também fui. Já tinha ido antes e naquela também fui. Elas não queriam que eu fosse, mas eu fui. Fui eu e as outras da minha idade. E deram-nos o café, lá para a meia-noite, tomamos o café e depois disseram, vamos dormir. E fica uma só a vigiar o senhor. Era um homem. E botaram as teiras na sala, porque éramos muitos, e cobertores para nós nos cobrirmos. E lá, a certa altura da noite, não sei as horas que foi, vem uma senhora ao pé de nós e disse assim, levantai-vos, não venho botar o morto ao pé de vocês. Olha, eu fiquei com tanto medo, ao morto. Levantamos-nos todos, porque ela era muito seca assim, a falar já dela. Levantai-vos, não vou botar... Nós nem sabíamos que ele tinha morrido. Estávamos a dormir e o morto lá resolveu a morrer. O vivo lá resolveu a morrer. E ela diz-nos que vem botar o morto ao pé de nós. Olha, nós levantamos-nos tão depressa. E depois foram lavá-lo, foram vesti-lo. E foi a história do morto. Também é uma história que eu nunca mais me esqueci daquele morto. Porque passei lá à noite e depois a outra noite já não fui. Mas depois na outra noite é que ia muita gente e não se dormia. Era toda a noite a guardar o... Agora já não é nada. Agora já não é nada assim. Agora as pessoas morrem e muitas morrem no hospital e já não vêm para casa. E muitas morrem em casa e levam já para a casa mortuária. A minha mãe morreu, faleceu em casa e eu não a deixei ir. Vieram os bombeiros, vieram... E eu chamei o médico que a estava a tratar para ele passar. Esse favor ele deu para ele passar o atestado de óbito e ela ficarmos em casa. Os meus irmãos não estavam cá. E eu queria que eles cá chegassem e a minha mãe estivesse na cama dela. E estivesse em casa. E só não esteve em casa até antes de 1 hora do funeral, porque foi em julho. E veio uma onda de calor tão grande, que a senhora que fez-lhe o funeral, cá chama-se cangalheira, ela se calhar não gosto de chamiço, mas é o cangalheiro. Disse que não se responsabilizava por que fosse acontecer e não podia fazer aquilo. E então foi antes um dia, tivemos que levá-la à Ribeira e ela ficou uma noite sozinha. Mas ficaram os filhos todos a dormir com ela. Dormimos com ela, tivemos todos com ela e só a fomos levar e já nunca mais a vimos porque era muito calor e já não abriu a urna. Mas ainda até hoje tenho muitas saudades dela. E tenho uma coisa para lhe também, que acho que a morte é muito triste. Mas eu acho que me sinto uma felizarda com a morte dos meus. O meu pai estava em França e o meu avô faleceu, o pai dele. Eu estava com ele, estava à cabeceirinha da cama dele, ainda o ajudei a vestir. A minha avó faleceu agarradinha a mim, às minhas mãos. Pegou-me nas mãos e eu, avó, e ela já não falava. Mas assim, de repente. Ela ficou doente, eu chamei-lhe um médico, veio um senhor vizinho dar-lhe uma injeção, mas o senhor veio-lhe dar a injeção, demos-lhe banho, eu e a minha tia e uma senhora que já faleceu, que se chamava Gracinda, vestimos-la, deitamos-la na cama e eu disse, avó, o que é que você quer comer agora? Era de manhã. E ela disse, olha, dá-me uma água de unto, que era uma água, não sei se sabe o que é uma água de unto. Uma água de unto era
Botava-se uma cafeteira. Nesse tempo já havia fogão. Ainda foi há 30 e picos anos que ela faleceu. Usava-se um fogão. E ela disse, olha, faz-me uma água de unto. Era uma chaleirinha pequena, ou um tachinho, era mais um tacho, era mais jeitoso, pequenino, com água, botava-se um bocadinho de água, botava-se um bocadinho de sal, pouquinho, botava-se um bocadinho de pingue, que era, chamava-se unto, que era do porco, e escalfava, e um ovo escalfado. Botava-se numa malga, botava-se pão, trigo, eram umas sopinhas de pão, e aquilo por cima. E ela disse, olha, faz-me meia água de unto que é para a viagem. E eu disse, bom, mas você não está a ficar boa da cabeça? Então você está a falar tão bem, quer comer e vai morrer. Ela disse, faz-me meia água de unto que é para a viagem. Fiz-lhe a água de unto, ela comeu, e a água de unto, comeu tudo. Eu só tive tempo de ir levar a malguinha à banca da cozinha. Quando cheguei ao pé dela, ela já não falava. Não falava e eu disse, ó, e ela agarrou-se a mim. E só me largou as mãos quando deu o último suspiro, as mãos dela a abrir-se. Olha, e agora o que é que ainda faz? Ainda trabalha na agricultura, aqui na aldeia? Já não tem mercearia? Já não tenho a mercearia, já não tenho café, mas trabalho muito. Tenho que sair de casa, porque apanhei uma depressão quando foi o meu pai. E agora, quando a minha mãe faleceu, fui mesmo ao fundo. E ando-me a tratar e os médicos dizem-me, você trabalha, você sai de casa, não esteja em casa. O meu dia a dia durante a semana é tratado do meu jardim, que tenho um grande quintal em casa. E depois tenho terras, ainda faço as terras. Ainda cultivo. Batata, feijão, muito milho. E depois as coisas, quando a fruta da época, as coisas da época, os tomates, alface, tudo, não compro nada. E vende? Não, só trabalho para mim e para os meus filhos. Pronto. Tem quantos filhos? 2. E estão aqui também? Um está casado na Ribeira e outro ainda está em casa. E o outro vive na Ribeira, mas está aqui pertinho. Criava touros para matar. Matava um touro por ano. A senhora? Assim, para mim e para os meus filhos. Para o meu filho, o meu filho outro está em casa, como em casa, mas trabalhava, fazia um touro, dava ao meu filho. Não vendia nada. Hoje crio porcos, assim, tenho um grande para matar, já tenho outro meio porco, tenho muitas galinhas, muitos frangos, muitos patos, Olha, e o que é que sente coelhos. mais de diferente na aldeia? De hoje para aquilo que era há 20 ou 30 anos? Sinto muita... As pessoas eram muito unidas. E agora não Agora são? não são. Não. Agora cada um tem o seu grupinho. Não são como antigamente. Já não há tanta gente na aldeia. Era uma aldeia muito bonita, tinha muita canalha. Às vezes fazíamos os cortejos para a Igreja da Ribeira, para fazer a Igreja da Ribeira, fazia-se uns cortejos. O que ia sempre melhor representado era o Vilarinho. Era de todos os lugares da freguesia? Todos os lugares da freguesia, a telhadela fazia o seu cortejo. E o vosso era o mais bonito? O nosso era o mais bonito. Nós chegámos à Ribeira, as pessoas ficavam todas a olhar para nós. Fazia-se o cortejo, que era para dar dinheiro para a igreja, ia muita gente, e as pessoas todas do lugar. E à frente do cortejo, por exemplo, uma vez foi a senhora Maria, que já faleceu, que era uma tia da Carla, e o senhor Manuel das Marinda. Levavam ela, penso que ela que ia afiar, e ele ia com uma coberta às costas e um cordeiro às costas. Que bonito. Ai, ainda tinha lá as fotografias. Era tão bonito. Mas já não fazem esses cortejos? Não, agora já... Mas ainda há pouco tempo faziam, mas agora já não fazem. Agora já vão lá e dão o dinheiro, mas naquele tempo eram os cortejos. Outra vez fomos fazer um cortejo, foi o meu filho de São Roque, vestido de São Roque. O São Roque tem um cãozinho, e ele com o cãozinho pela mão. E quando nós chegámos à Ribeira, eles ficavam todos...
com a boca aberta. Era o povo todo que organizava? Era o povo só de Vilarinho. Só de Vilarinho. Vilarinho e Vale. Vilarinho e Vale, que pertencia aqui ao Vilarinho. E depois fazíamos versos muito bonitos, muito lindos, muito bonitos. Agora, quando se fazia a festa na aldeia, as pessoas já se organizavam mais, já andava, mas assim durante o dia a dia é diferente. Por exemplo, há 50 anos, ou há 30 anos, se eu andasse a semear uma terra de batatas, não era preciso eu chamar ninguém que aparecia. E eu ajudar. Eu agora, se andar doente e andar lá sozinha, ninguém lá vai. Sempre tiveram luz, eletricidade? Não. Lembro-me que eles andaram a botar aí os postos da eletricidade, era tudo à luz da candeia. Íamos a apanhar a azeitona, escolher a azeitona para curtir, chamava-se casómetros, a lanternas, candeias, era tudo à luz da candeia e dos casómetros. E quando chegou a eletricidade eu era canalha, era menina, sei lá, não sei em que ano é que ela veio, mas eu era pequenita. E lembra-me, nós fomos acender os interruptores das casas. Ai, que alegria! Ai, meu Deus! E a água? Tiveram água canalizada? Água canalizada, sei lá, foi para aí há 15 anos, mas toda a gente já tinha água em casa. Nós temos nascentes de água, não é em poços. Nós temos um nascente de água. Da aldeia? Não, só nossa. O nascente da aldeia está ali. Na sua casa? Mas na minha casa temos um nascente, que o meu marido é de 3. É dele, de um irmão e de outro senhor que já faleceu. E eles andavam a fazer uma mina, mas aquela água estava sempre, a terra estava sempre a cair. Eles foram chamar um senhor que tinha umas brocas muito grossas e para furar a rocha. E o senhor foi, eles não sabiam que lá havia, eles pensavam que havia água, não era? Mas não sabiam. O senhor foi a furar a rocha, furou não sei quantos metros. A sair da rocha sai um nascente de água que nem imagina. Dá para 3 pessoas e depois temos outro nascente. Olha, tudo nas lombas. Como é que foi quando houve televisão na aldeia? A primeira televisão na aldeia foi um senhor que teve, chamava-se José, mas nós chamámos-lo Cavacas. Na casa dele? Na casa dele, porque ele fazia cavacas e doces. Ele era um especialista nisso. Fazia uns doces maravilhosos e umas cavacas. E então ele foi o primeiro a ter televisão. Depois a minha mãe também comprou uma televisão, era tudo junto, mercearia e taverna. Ao lado havia um grande salão, e porque telefones havia o da minha mãe. Também havia os postos com os telefones, não é? Os postos públicos. Sim, mas o da minha mãe não era público. Onde tinha o telefone público era em casa desse tal Cavacas. E ele era obrigado a ir chamar as pessoas, mas ele não ia. E então a minha mãe meteu um telefone e eu é que ia. Havia uma senhora que se chamava Esther, que tinha os filhos no Brasil, e eu quantas vezes ia de minha casa chamá-la ao telefone. Depois ela mais tarde também já meteu. A minha mãe tinha o telefone, íamos chamar, e eu ia chamar as pessoas ao telefone, porque e quando era... Depois já se começaram a usar mais as televisões, mas antes... E as pessoas iam para a casa da sua mãe? Ia para a casa da minha mãe ver televisão. Ainda me lembro quando meteram o primeiro foguetão à lua. Sim. O salão da minha mãe estava cheio. Estava cheio de gente para ver aquilo. E quando era para dar as novelas... Olha, e o seu avô, que não tinha política, como é que foi passar o 25 de Abril aqui? Lembra-se assim de alguma coisa? Lembro-me muito bem. Lembro-me uma prima minha, foi o 25 de Abril, não sei em que dia foi, da semana, mas no sábado uma prima minha ia se casar. E o meu avô era muito fanático por a política. Era do CDS. E deu-se do 25 de Abril e o meu avô ficou triste. E veio uma senhora da Gafanha, que também já faleceu,
E deu-se o 25 de Abril e era o casamento. O meu avô encontrou-se no casamento e ela também. E ela toda contente. Ai, senhor Silva, era José, mas chamava-lhe Bastos ou Silva. E ela disse, ai, minha senhora, oh, senhor Silva, ou senhor José, não me lembro agora como chamou. Ai, que é o 25 de Abril, é a liberdade. E o meu avô ficou tão zangado, e disse, olha, isso vai ser liberdade a mais. Isso vai ser liberdade a mais. E ela, ai, não, senhor Silva, agora é que nós estamos bem, ainda te vais arrepender. E mais tarde, ela disse, é a liberdade demais. Havia-se ter dado o 25 de Abril, mas não tanta liberdade. E assim se passou o 25 de Abril. Os pratos típicos de cada aldeia, uma boa canja, um bom cozido à portuguesa, a carne assada, vitela assada no forno, que fazemos sempre, ensopada no forno, é só carne numa sopeira, e lá com os temperos, o arroz de forno, a letria, que não pode faltar, e o pão de ló, e a fruta da época. Olha, lembro-me de uma senhora que nós chamávamos-la Tia Arminda, e veio de Lisboa para cá. Fez tinha aqui uma casinha, e essa senhora não tinha medo nenhum de nada. Nós chamávamos uma pobre de pedir, mas ela não tinha medo de nada. Ela andava à meia-noite, 2 da manhã, 3 horas da manhã, e ela ia para a Ribeira, ia para a Telhadela, a qualquer hora da noite. E depois andava assim, tinha a casinha dela, mas à noite ia passar a noite à casa das pessoas. Ia passar muitas vezes à casa do meu avô, e a qualquer casa ela ia passar a noite. E lembro-me quando a minha irmã se casou, ela queria vir ao casamento. E o meu pai disse-lhe assim, você bem, mas tem que vir bem vestida. Porque ela andava sempre muito mal vestida, assim, era uma pobre. Andava sempre com uma foicinha na cinta. E você tem que vir bem vestida. Se você não vier bem vestida, você vai-se embora. Você vem lavar a louça. E ela queria trabalhar. Olha, ela chegou a casa do meu pai, porque os casamentos eram feitos em casa, com um vestido, com um boné branco na cabeça, com um avental branco, que eu não sei onde é que ela tinha essa roupa, mas ela vinha de Lisboa. Ela em Lisboa tinha que andar mais ou menos, não era? E coitadinha da mulher, e apareceu lá, nós ficamos todos admirados como ela apareceu.